Olá, pessoal do sétimo ano, vamos para mais uma parte deste módulo e agora nós vamos falar, inicialmente de dois grupos, só que eu vou dividi-los ainda, os artrópodes aquáticos e os equinodermos. Então, nós já vimos que os artrópodes atuais, eles podem ser classificados em crustáceos, quelicerados, que nós já falamos, né, que são ali os escorpiões e as aranhas, os hexápodes, que são os insetos, e os miriápodes, que se dividem em quilópodes e diplópodes. Nós estamos falando, né, da lacraia e do piolho de cobra, tá? Só que entre os artrópodes aquáticos destacam-se quem? Os crustáceos. Então é por isso que a gente vai trabalhar primeiro, né, o grupo dos crustáceos e numa próxima aula os equinodermos, né? Com relação aos crustáceos, eles são seres de vida livre que ocupam aí vários ambientes. Então eles podem nadar, flutuar, andar ou ainda mesmo se fixar em substratos. Aqui nós temos três representantes, né? São animais predominantemente aquáticos, marinhos ou de água doce, e seus principais representantes são caranguejos, siris, camarões, lagostas e cracas, tá? Só que nós temos esse aqui, ó. Poucas espécies são terrestres, né? Que precisam de um ambiente úmido, como é o caso do tatuzinho de jardim, tá? Então não se preocupem se um dia vocês cavarem no quintal aí para mexer com para plantar alguma coisa, vocês podem encontrar esse representante aqui, é o tatuzinho de jardim, tá? Ele fica no solo ali onde tem umidade. Agora então, olha lá, nós vamos ver aqui, ó, então tatuzinho de jardim, né? Que pode crescer até 2 centímetros de comprimento. Depois nós temos esse caranguejo, né, da espécie aí, ó, Gardisoma, cuja carapaça, ou seja, essa estrutura aqui de cima mede cerca de 12 centímetros de largura, com garrinhas aqui na frente para se proteger e para pegar a sua presa. E aqui a gente tem um camarão, que mede aproximadamente 5 centímetros de comprimento. Então, essa espécie tem esse tamanho, mas existem espécies maiores e espécies menores, né? Dando continuidade, olha lá, nós temos aqui, ó, as cracas, né? Que tem cerca de 3,5 centímetros de diâmetro cada uma, tá? Fica aqui nessa estrutura mais rígida e o bichinho tá aqui dentro, ó, tá? Nós temos o siri, né? Cuja carapaça cresce até cerca de 55 centímetros, então pode ser relativamente grande. Note que as pernas posteriores são diferentes das demais, aqui, ó, essas duas aqui, ó, auxiliam eles no nado, para nadar, tá? Adaptação para o nado. E por último, a gente tem aqui o caranguejo ermitão, ou também chamado eremita. Também pode ser chamado de paguro, né? Ele mede cerca aí, ó, de 8 centímetros de comprimento. Trata-se de um crustáceo que vive dentro de uma concha desocupada de um molusco. E às vezes nessa concha ainda pode ter uma anêmona, né? Então, a anêmona protege, né, o crustáceo, o caranguejo, e aí então ele vai, né, e a anêmona vai se deslocando e vai se alimentando, vai tendo a sua vantagem também, ela quando fica presa aqui, tá? E por fim, a gente tem aqui, ó, um representante a lagosta da espécie aí, ó, Palinurus, que pode alcançar até 60 centímetros de comprimento, né? Olha que bacana. E aí, falando um pouquinho mais desse grupo, a gente pode dizer aí, ó, que as diversas formas de ocupar o ambiente estão relacionadas em grande parte aí pela presença de apêndices articulados que exercem diversas funções. O que seriam esses apêndices, né? As antenas e as patas articuladas, né? Antenas, olha lá, ó, né? Nós temos aqui dois pares, característica exclusiva deste grupo, possibilitam aí a percepção do ambiente por meio do tato e o reconhecimento, então, né, de substâncias presentes por exemplo, a gente encontra nas lagostas e nos camarões. Com relação às mandíbulas e garras, né, tem a função aqui, ó, de capturar alimentos e são usadas aí na defesa contra predadores, como no caso então dos ciris e nas lagostas, tá? Então isso é importante. E as pernas, né? Olha lá, o que falar das pernas? Servem para a locomoção,
seja para caminhar, seja para nadar e auxiliam então também na reprodução. Algumas características, olha lá, né? Camarões e lagostas, siris e caranguejos locomovem-se então andando no fundo do mar. Essa é a característica deles. Em praias e mangues, né? Nadando apenas em alguns momentos. Então esses representantes têm essa característica. Agora, os crustáceos podem se alimentar por filtração de pequenas partículas de matéria orgânica e de plâncton, tá? No caso das cracas, no caso dos ou por saprofagia, que são os tatuzinhos de jardim e camarão, ou seja, que vão se alimentar de restos, né, de matéria orgânica. E também tem os ciris e caranguejos que se alimentam aí de uma forma de predação, né? Eles vão buscar a sua presa. Com relação à respiração, né, este grupo ocorre aí por meio das brânquias, inclusive no representante terrestre, que é o tatuzinho de jardim, ou também chamado de tatu bolinha, né? Cuja capacidade de se enrolar o protege de predadores. Então, o tatuzinho de jardim, ele se enrola para se proteger, né? Então, essa é a característica aí. Então, a respiração é feita por brânquias. E outra característica, né? Ele consegue, o tatuzinho de jardim, consegue reduzir a quantidade de água perdida por evaporação. E aí ele mantém aquela umidade necessária, o suficiente, né? Para esse tipo de respiração. Por mais que ele seja de ambiente terrestre úmido, ele não respira por pulmão. Ele utiliza brânquias, né? Agora, ao lado dos moluscos, né, nós temos os microcrustáceos, daí são as larvas, né, por exemplo, de camarão, que constitui o grupo mais abundante do zooplâncton. Então, a comunidade plantônica se divide em fitoplâncton, que são pequenas algas, e zooplânctos, que são pequenos animais. E aqui a gente está falando que moluscos e microcrustáceos fazem parte desse zooplâncton, né? Por isso, né, por causa dessa questão, né, isso os torna, junto com o fitoplâncton, aí a base da cadeia alimentar de boa parte da fauna aquática, filtradora inclusive aí, ó, né, incluindo as cracas, que são crustáceos, as esponjas, que são poríferos, e os mexilhões, os sururus e as ostras, que são moluscos. Então, os indivíduos presentes nessa comunidade plantônica, que pode ser fitoplâncton ou zooplâncton, são a base da cadeia alimentar do ambiente aquático, né? E a gente ainda pode mencionar que o ser humano utiliza vários crustáceos aí na sua alimentação, né? Quem já comeu um caranguejo sabe o quanto é gostoso, né? Se bem que tem gente que não gosta. Tem a famosa aquela casquinha de siri para quem vai para o litoral, né? Tem os camarões que a gente pode comer de várias formas, tem as lagostas e assim por diante. É claro que esses animais, por apresentarem um exoesqueleto um pouquinho mais durinho, às vezes dificulta a gente conseguir comê-los, né? Mas, pessoal, o que eu queria falar sobre este grupo, né, sobre os crustáceos, era isso. E eu aguardo vocês, então, aí numa próxima oportunidade, ok? Tchau, tchau!